O bode não gosta de ver. Cadê o Lucas Santana? Levanta a mão. Eu nunca vi gostar de bode igual ele. Levanta a mão. Cadê Lucas? Ah não, mas aí não é possível. Lucas, fica aí no final com o facão. Aí bode, você pode... Mateus 24, 10, 11 dá mais um sinal. Nesse tempo, muitos se escandalizarão. Nesse tempo, que tempo? Mateus 24 é o sermão profético, o sermão escatológico. Nesse tempo, o tempo do fim, o tempo próximo à sua volta. Nesse tempo, muitos se escandalizarão. Trar-se-ão uns aos outros, e uns aos outros serão odiados. E surgirão muitos falsos profetas. Quando que surgirá muitos falsos profetas? Nesse tempo. Que tempo? O tempo do fim. Não será assim antes que manifeste, que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Paulo está falando do fim. O fim não será antes que venha a apostasia. O fim seria marcado por engano religioso. Surgirão muitos. Jesus fala de uma quantidade exorbitante. O fim não seria marcado por muitos profetas, homens de Deus. Você não vai ver aí multidões de Jonathan Edwards, multidões de Mark Lloyd Jones, multidões, não. Você vai ver multidões de falsos profetas. Agora o que mais espanta é que Jesus diz, eles terão sucesso, eles serão bem-sucedidos. Os falsos profetas terão sucesso, serão bem-sucedidos. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a poucos, enganarão a alguns, enganarão um punhado, não, enganarão a muitos. Os falsos profetas farão um sucesso danado. Os falsos profetas serão campeões de venda. Jesus diz que esse seria o cenário da volta dele. O engano sendo propagado em larga escala no mundo. Dezenas, centenas e milhares de falsos líderes, de líderes pagãos, de falsos profetas, propondo engano em todo mundo, fariam muito sucesso, enganando muitos. Marca do fim. 1 Timóteo 4:1 diz assim, escute. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, uma profecia dada pelo apóstolo Paulo do Espírito Santo. O Espírito que é o Espírito que está aqui. Paulo está se referindo ao Espírito Santo, expressamente. Ele está dizendo, olha só, o Espírito diz com urgência, que nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Negar uma verdade comprovada biblicamente torna-se heresia. Todo pastor, pregador, movimento, livro, conferência que nega, distorce uma verdade declaradamente exposta na Bíblia, herege. Mentira! Nega uma verdade das Escrituras. O R.R. Soares, ele afirma que quem não der o dízimo não pode ser salvo. Porque ele diz lá em 2 Coríntios 6:9, nem os sodomitas, efeminados, nem os ladrões herdarão o reino do céu. Aí ele vai para Malaquias 10, roubará o homem o Senhor teu Deus? E vocês perguntam assim, quem me roubará? No dízimo de oferta. Quem não dá dízimo de oferta é ladrão. O ladrão, segundo 2 Coríntios 6:9, vai para o inferno. Então quem não dá dízimo é ladrão, quem é ladrão vai para o inferno. Ou seja, a expiação não é feita pelo sangue, é feita pelo dízimo. Heresia! Heresia! Sai, não vê, desliga a TV, anuncia para todo mundo, heresia! Onde já se viu ensinar isso, gente? Então a salvação é comprada, salvação vale 10%,
do que você ganha. Salmo 46, 39 diz: a redenção da alma é caríssima, ninguém pode pagar. Todo pastor, pregador, livro que distorce uma verdade clara da Escritura não é de Deus. Pastor, mas como é que eu vou saber se eu não leio Bíblia? Quantos estão entendendo? Diz amém. É mais uma profecia acerca do fim. É mais uma profecia que marcaria o cenário mundial, o cenário religioso do fim. Muitos se apostatarão. O que é apostatar? Se esfriar, se desviar da fé. Que fé? Da fé salvífica, da verdade, do evangelho, para dar ouvido a esses falsos profetas. Na segunda carta, Paulo vai fazer outro vaticínio. 2 Timóteo 4, verso 1 a 4. Olha isso aqui. Conjuro-te, pois, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Cuidado, a vinda é julgamento. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreende, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Por quê? Virá o tempo. Opa! Virá o tempo. Que tempo? O fim. Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si Joel Osteen, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Silas Malafaia, Marco Feliciano, Edir Macedo, Valdomiro Santiago. Amontoarão para si homens, doutores, pastores, conforme as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. É dos fiéis. Ele diz aqui que chegará o tempo que não suportarão. As massas não querem a verdade. As massas não suportam a verdade, a sã doutrina. Mas elas amontoam, juntam, formam, esculpem, fazem para si mestres, pastores, doutores, conforme seu próprio desejo, sua própria cobiça, sua própria concupiscência. Então eles desviam os ouvidos da verdade. É por isso que você vê esses mega templos. Eles desviam os ouvidos da verdade, pregadores cristocêntricos, para se voltar à fábula, a mentira, ao engano. Isso marcaria o fim. 2 Pedro 2, 1, 3. E também houve entre o povo falsos profetas. Opa, Pedro está falando aqui do período dele e do Antigo Testamento. Sempre houve essa raça, falso profeta. 2 Pedro 2, 1, 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá. Futuro. Quando que haverá? No fim. Haverá também falsos doutores, olha só, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição ou destruição. E muitos seguirão suas dissoluções. Olha aqui o sucesso dos falsos profetas. Muitos, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais de largo tempo não será tardia a sua sentença, e a sua perdição não dormita.